Muito bem, seja bem-vindo ao canal Zump mais uma vez, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre por que é importante combater o comunossocialismo. Então a primeira coisa, e a mais importante de todas, é que o comunossocialismo, certo, são formas de coletivismo forçado, ou seja, tem como pressuposição a existência de um governo, certo, ilimitado em poderes e em funções, ou seja, agigantado, que vai tomar conta de todas as parcelas da sua vida, da forma como você mora, certo? Com extinção, inclusive, da propriedade privada, ou seja, os seus bens não são seus, não te pertencem, pertence tudo ao governo, o governo administra tudo. Ele trata-se da existência de um governo que ele é um mega administrador de todas as coisas, certo? Então ele vai cuidar de todas as etapas, cuidar entre aspas, tá? Ele vai dominar todas as etapas da sua vida, desde a forma como você mora, onde você mora, como você trabalha, quanto você ganha, o que você gasta com esse dinheiro, quanto você come, tá? Fizeram uma pergunta outro dia num debate entre Kim Kataguiri e um comunista aí qualquer, e o comunista faz uma pergunta interessante pro Kim, ele fala assim: o que o capitalismo tem de melhor, certo, que o socialismo? E o Kim é muito categórico em dizer que o que o capitalismo tem de melhor é comida. No sistema de livre mercado você pode ter produção de alimentos, certo, conforme a demanda, coisa que é impossível de se fazer num regime comunossocialista, onde o governo é que determina a ração, quantas pessoas devem comer. Vide aí Venezuela, tá? Venezuela é um exemplo disso, a falência total, certo, dos meios de produção subordinados ao governo, que vai determinar preço, que vai tabelar preço, que vai dizer como você deve comprar e vender. Então a primeira coisa que nós temos como principal argumento contra o comunossocialismo é que ele é um atentado contra as liberdades individuais. Ele quer determinar inclusive para onde você deve ir ou vir. Vamos tomar o exemplo de Cuba, por exemplo. Em Cuba você não pode sair do país. Se você nasce cubano, você nasceu escravo de um regime totalitário comunista ou comunossocialista, tá? Então você nasceu naquele regime, você é escravo daquele regime, você não tem liberdade de expressão, já é outra coisa. Mas vamos falar sobre a liberdade de ir e vir, que é um direito básico, né? Pelo menos para nós aqui é um direito tão básico que a gente nem imagina como seria viver em um lugar onde você tem o direito de ir e vir privado de você, tomado de você, tá? Então em Cuba você não pode sair do país sem uma autorização prévia. Quando sai é sobre tutela, né? É mais ou menos como aconteceu com os médicos cubanos, é sobre vigia, né? As pessoas são vigiadas, tá? E vão lá prestar, no caso dos médicos cubanos, vem aqui, prestam serviço, tem que obrigado a mandar dinheiro para Cuba. Porque na verdade são escravos de um regime totalitário. A outra coisa que nós podemos dizer é que a produção desse país, ou a produção privada, né, é algo totalmente inibido pelo governo, certo? Então só se produz uma certa quantidade. Certo? Então é uma regra horrível, né? Genocida inclusive, certo? Própria de ditadores comunossocialistas, psicopatas mesmo. Pessoas que querem controlar o que as pessoas comem para controlar essas pessoas. Isso acontece na Venezuela hoje. Então, como é que esses regimes eles se colocam? E aqui vem o motivo número 2 pelo qual nós temos que combater o comunossocialismo. É porque eles visam falir a economia. Certo? Eles trabalham para falir a economia. Então, quando eles se instalam numa determinada bancada política ou quando eles chegam a determinados patamares dentro da política, o que eles vão fazer? Promover leis,
certo? Que dificultem cada vez mais a comercialização. Então aqui no Brasil você tem leis que proíbem o uso de bonecos, por exemplo, tá? Porque não pode contaminar as crianças, né, com o maligno, com o maligno capitalismo, né? O capitalismo é mau, que é apenas um sistema de livre mercado, onde você compra e vende sem intervenções governamentais. Onde você não pode comprar determinada alimentação se não passar por um aval do governo, onde você não pode ter determinados tipos de propagandas em determinados horários porque o governo proíbe, tá? Onde você não pode ter a entrada de empresas, somente as empresas selecionadas pelo governo, aí vem o mercantilismo, né? Que é isso aí, é o oligopólio, certo? Porque o governo não permite. Então você tem todos esses entrâmites que também parte do argumento principal, que o comuno-socialismo é um atentado contra as nossas liberdades, certo? Esse é o argumento principal. E a partir dele você tem, né, todas as outras linhas de argumentação. Mas o principal é esse. E o segundo, como eu já acabei de falar, ele visa falir a economia. Para quê? Para nivelar todo mundo por baixo na pobreza e ficar todo mundo sob a tutela do Estado. Por isso eles pregam um Estado inchado, paternalista, né? Onde todas as pessoas estão ancoradas nesse Estado, e isso é perigoso para as nossas liberdades individuais, certo? A terceira coisa é que eles promovem o comuno-socialismo é genocida. Certo? É genocida. Em todos os regimes comuno-socialistas instaurados, isso vai na China, isso vai na Coreia do Norte, isso vai em Cuba, Venezuela. Nesses regimes comuno-socialistas você tem a prática do genocídio, onde o governo mata pessoas que são opositores, prendem pessoas que são opositores, ou pela fome, certo? Ou pelo regime da fome, ou literalmente aparelhando grupos armados, como acontece na Venezuela, que eles dão armas, né, para os traficantes para poder matar as pessoas que são contra o governo. Porque lá é uma narcoditadura mesmo. Em Cuba eles fuzilaram pessoas. Tá? Então é mais ou menos por aí. Então nós precisamos sim combater o comuno-socialismo, porque é uma forma, ao meu ver, certo? Do ponto de vista teológico, inclusive, né? Se você quiser fazer uma abordagem mais teológica, se você tiver essa vertente, você vai ver que a leitura do que se faz, do que é o comuno-socialismo na prática, são expressões do reino do anticristo, certo? Então, o que seria o reino do anticristo, certo? Seria um reino, seriam pessoas, políticos, certo? Que querem controlar todos os setores da vida das pessoas, querem dar um número, né, de se comprar e vender, né, que é o tal do número da besta, mas aí trata-se, na verdade, se você olhar para essa interpretação do controle do comércio, do controle da vida privada, do controle da vida das pessoas, do controle sobre o que as pessoas devem crer, acreditar, visto também que o comuno-socialismo é anticristão, certo? E é disso que se trata. Então nós podemos ver cores do reino do anticristo dentro do comuno-socialismo, e isso é perigoso demais. Ok, então, amigos do canal Zump, por esse vídeo aí, esses são os 3 argumentos principais, né, podemos dizer assim, ou alguns deles, né, contra o comuno-socialismo. Tem muitos outros, é lógico, mas aqui eu elenquei, né, pelas linhas de prioridades, pelas linhas, certo, que atentam contra as liberdades individuais. Ok, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.